Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula nós vamos falar agora sobre vendas, tá? Eu, como professor, há mais de 10 anos já nessa área, também como vendedor, né? Eu tenho a seguinte concepção: vendas a gente usa todo dia, no nosso dia a dia, né? Então eu acho que isso deveria ser matéria obrigatória na escola. Pena que não é, né? Então, assim, quando você vai conhecer uma pessoa, você está vendendo, você está falando, você está se apresentando. Então, vendas faz parte do nosso dia a dia. E o que eu quero passar para você hoje aqui é que quais são as concepções que você tem que ter na sua cabeça para você poder vender o seu serviço, né? Então, o que eu devo saber para você vender? Davi, eu tenho vergonha, eu não sei como fazer. Beleza, você vai treinar no espelho, você vai treinar no quarto, você vai treinar com seu irmão, você vai treinar com sua irmã, sem eles saberem que você está treinando, né? Você vai treinar com sua mãe, você vai treinar com seu pai, e você não vai se sentir preparado para você vender. Não. Ah, Davi, mas eu tenho vergonha. A vergonha ela vai sumindo com o passar do tempo, tá? Uma coisa que você tem que ter na sua cabeça, anote no seu caderno essa regra. O não você já tem. Então, mesmo que você chegue numa pessoa, mesmo que você fale do seu trabalho, se a pessoa falar não, você já tinha o não. Não vai mudar a sua vida. Não vai mudar. Você já estava sem o não. Então a pessoa fala: ah, não, obrigado, que não sei o quê. Meu, não você já tinha. Agora é o seguinte: você vai treinar para você ter o sim. O sim você vai ter. Então, na sua cabeça, você tem que ser assim: ó, o não eu já tenho. Então, eu vou enfiar as caras e vou lá. Tá? Eu vou te passar aqui quais são as táticas que você deve agir perante um cliente. Tá bom? Primeira tática, marque no seu caderno. O não, eu já tenho. Segunda tática, todo cliente, ele precisa e ele gosta de ser chamado pelo nome dele. Então, isso são táticas de venda. Eu trabalhei nas Casas Bahia, eu aprendi muita coisa, né? Eu já era vendedor, depois que eu entrei para trabalhar nas Casas Bahia, eu aprendi mais ainda, né? Então, assim, todo cliente, ele deve ser chamado pelo nome dele. Primeira coisa que você vai fazer, você vai chegar no estabelecimento, seja pizzaria, seja hamburgueria, seja sorveteria, seja eu não sei dizer o nome mais ou menos, que vende açaí, né? Seja pet shopping, seja farmácia, açougue, aonde você for vender o seu serviço. Você vai chegar e você vai se apresentar. Então você vai falar o seguinte, presta atenção. Segunda regra. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, e você vai falar o seu nome. Então vamos lá, então. Ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos supor que eu vou numa hamburgueria. Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Davi. Como é seu nome? Quando você fala isso, o seu nome, e você pergunta o nome da pessoa, você, na hora, você força a pessoa a falar o nome dela. Você abre um leque. E muitas vezes essa pessoa ela tá o dia todo trabalhando ali, ou começou, ou tá à noite trabalhando, e ninguém nem sabe o nome dela. Mas quando você chama ela pelo nome dela, você faz com que essa pessoa se sinta especial. Olha que loucura. Isso serve para vendas, isso serve para conhecer outras pessoas, né? Isso serve para o nosso cotidiano. Então, quando você fala o nome da pessoa, dentro dela é gerado um sentimento com que você está dando atenção e está fazendo com que ela se sinta especial. Olha que loucura isso. Então vamos de novo. Vamos supor que eu vou abordar um açougue. Olá, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Davi. Como é seu nome? A pessoa ela vai falar o nome dela, né? Vou colocar aqui, é João. Aí, após a pessoa falar o nome dela, você vai chamar ela pelo nome. João, eu sou especialista em designer, né? O meu trabalho é em divulgar lojas e empresas e poder fazer com que essas lojas e empresas elas ganhem mais dinheiro, atraindo mais clientes, né? Então, hoje eu estou aqui para poder oferecer os meus serviços para vocês e poder aí aumentar o faturamento de vocês. Olha como que eu falo. Então, você vai falar o nome da pessoa, você vai falar que você é especialista. É importante a pessoa entender que você é um especialista na área, né? E é importante a pessoa saber que você está ali para poder ajudar ela, para poder suprir as necessidades dela, né? Então, presta atenção. Então, você vai se colocar como especialista para trazer mais clientes para aquele estabelecimento, né? Então, você vai se apresentar, você vai falar que você é designer, que você trabalha ali podendo fazer o marketing, a publicidade daquele estabelecimento, tá? E você pode também se colocar como estrategista. Então marca no seu caderno aí, especialista e estrategista, né? E aí você não vai falar o preço do seu produto, você nunca pode falar o preço do seu produto, né? Você vai marcar uma reunião com o cliente. Aí o que que acontece? Normalmente, você, dependendo do estabelecimento que você aborda, se normalmente é estabelecimento de comida, no final de semana, esses estabelecimentos, eles são mais, vamos dizer assim, são mais, aonde eles trabalham mais.
né? Normalmente, estabelecimento de comida, eles tiram a folga ou na segunda ou na terça e começam a trabalhar na quarta. Agora, quando é loja, normalmente tem loja que não trabalha de final de semana. De domingo e sábado é ali até um certo horário. Então, qual que é a sua missão aqui? É marcar uma reunião com esse estabelecimento. Então, você vai falar assim, presta atenção nas estratégias. Você vai falar o seguinte, vamos de novo, vou mostrar para você desde o começo. Vamos supor que agora é a parte da tarde e eu vou abordar uma loja. Olha como que eu vou fazer. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Davi. Como é seu nome? Vamos supor que a cliente ela fala que o nome dela é Maria. Aí você vai falar: Maria, eu sou especialista, né, em divulgação de lojas e o que que acontece? O meu trabalho é trazer mais clientes para vocês, é poder divulgar a loja de vocês e com isso a loja de vocês ficar conhecida na internet, né? E aí poder com esse trabalho poder fazer com que vocês faturem mais. Qual que é o meu trabalho? O meu trabalho, eu vendo propagandas ali, né? Para vocês poderem postar na internet, para vocês poderem postar no WhatsApp, para vocês poderem postar no Instagram e com isso a loja de vocês ficarem mais conhecida, né? As nossas estratégias, as nossas propagandas, elas levam frases persuasivas que fazem com que o cliente sinta a vontade de cobrar, de comprar com vocês, né? E eu gostaria de saber se você tem um tempo para a gente poder marcar uma reunião, para mim poder explicar melhor como que funciona isso. Então, o seu intuito aqui, você que está assistindo essa aula, é marcar uma reunião. Aí o que que acontece? O cliente, ele não pode falar o dia e o horário. É você que tem que falar. Você tem que ouvir do seu cliente, sim. Se ele falar sim, é isso que você quer, né? Então, a princípio, você quer marcar uma reunião. Você vai falar assim, ele vai falar assim: "Ah, sim, podemos sim", né? Porque você vai apresentar o seu serviço. E aí, quando ele falar assim, você vai estar com um caderninho, vai estar com uma prancheta, né? Eu acho legal uma prancheta dá mais, fica mais profissional. E nessa prancheta você vai colocar ali o nome, você vai colocar o nome, né, do seu cliente, você vai colocar o nome do estabelecimento dele e você vai dar as seguintes opções para ele, né? Então, como eu falei que era uma loja de roupas, normalmente loja de roupa é fechada no final de semana. Então, eu vou falar assim: para você, que dia que fica melhor? No sábado ou no domingo? Aí ele vai falar: ah, no domingo. Beleza. Aí você vai falar na parte da manhã ou na parte da tarde? Aí vai falar: ah, é melhor na parte da manhã. E aí você vai vir com o ponto final. Às 10 ou às 11? Às 9 ou às 11? Então você vai dar o horário que você vai marcar com o cliente, né? Ele passando o horário, ele passando os dias, o horário ali para marcar, você vai marcar o telefone dele só para confirmar. Tá? Qual é o seu telefone mesmo, seu WhatsApp? E acabou. Então, no primeiro encontro, o seu intuito é fazer o quê? É se apresentar, ouvir o nome do cliente, marcar a loja, marcar ali o horário, o dia para poder fazer essa reunião. Tá? Essa reunião tanto pode ser pessoalmente, como ela pode ser por videochamada. Você pode usar o Google Meets para fazer isso. O Google Meets, pessoal, se você colocar lá no Google como usar o Google Meets, vai ter várias aulas te ensinando e o Google Meets você tem 1 hora grátis para você fazer qualquer reunião. Ou ensinar, ou fazer reunião, ou dar aula, você tem 1 hora grátis para fazer qualquer reunião. Tá? Qual que é o intuito da reunião? Qual que é o intuito da reunião? O intuito da reunião é você fazer o quê? Você vai pesquisar quais são os concorrentes ali daquele cliente que você marcou. Você vai pesquisar o que, que os concorrentes estão fazendo, que ele não está fazendo. E você vai pesquisar o que, que ele pode fazer para poder melhorar, né, a divulgação da loja dele e trazer mais clientes para a loja deles. Então você vai pesquisar sobre os concorrentes. Com isso, você já vai ganhar um ponto como estrategista. Na hora que você for com essa reunião, você vai falar: olha só, eu estou aqui, eu dei uma pesquisada, eu pesquisei sobre seus concorrentes, e seus concorrentes estão fazendo isso, isso e isso. O que, que a gente pode fazer para melhorar, né, com os clientes, com seus clientes, poder trazer os clientes para você. E aí você vai mostrar, né? Você vai mostrar também o que, que você tem que fazer. Você tem que mostrar o seu trabalho, quais que são os flyers, as propagandas que você já criou para outros estabelecimentos, para ele poder se convencer a fechar com você, né? E aqui existem 2 tipos de trabalho. Você pode vender packs fechado, ou seja, você pode vender 5 arts para ele poder postar nas redes sociais dele, postar no Instagram, postar no WhatsApp, né? 5 arts para ele poder postar semanal, ou você pode postar quinzenal, 15 arts para ele, ou fechar 25 arts. Então você vai montar um pacote de artes que você vai criar, porque através do curso que você acabou de aprender, você vai montar um pacote de artes para você apresentar para ele.
eu tenho que fazer as 15 artes, eu tenho que fazer. Não, você não vai fazer isso agora. Isso é quando você fechar ali a venda com o seu cliente, tá bom? Agora, o que eu aconselho você a fazer? 5 artes de cada estabelecimento. Isso você tem que ter. Para o quê? Para você postar no seu Instagram, né? Para as pessoas começarem a ver você como profissional. As pessoas começarem a ver você como profissional da área. Então, o que acontece? Você tem que ali fazer ali de 5 a 6 artes, postar no seu Instagram. Ah, vou fazer 6 artes de hamburgueria. Vai dar um hambúrguer diferente do outro. Um hambúrguer de carne, um hambúrguer de frango, um hambúrguer só salada, né? Hambúrguer duplo. Então, faz 5 artes, posta no seu Instagram, tá? Para as pessoas poderem ver seu trabalho. Quer postar no status? Posta no status. Quer postar no Posta no status e depois faz uma caixinha de destaque mostrando o seu trabalho. Quer postar no feed? Faz um carrossel. Posta no feed, faz um carrossel e coloca. Essas são as minhas artes. Tá? Então, o que acontece? Para quando a pessoa entrar no seu Instagram, ela vê que você é um profissional. Faz 5 artes de pet shopping. Né? Banho, tosa, busca e leva o animalzinho até a casa. Né? Vacinação. Né? Então, faz 5 artes bonitinho, né, mostrando os trabalhos que você faz e posta no seu Instagram. Você tem que ter uma vitrine para apresentar essas artes. Por quê? Porque quando você estiver na reunião com o cliente, você vai poder apresentar o seu trabalho. Olha que interessante, né? Você fala, ó, coloca lá um nome fictício, ó, já atendi um cliente do Pet Shopping, né? Pet Shopping Lulu. Aí você vai lá e mostra as artes que você fez. Coloca o título, tá? Isso a gente ensina quando você está criando a arte, a colocar o título na arte, né? Então, Pet Shopping do Lulu. Aí coloca lá, mostra pro cliente sempre o título. Hamburgueria, não sei o que lá. Entendeu? Não precisa ter endereço, não precisa ter telefone, só as artes só. Tá tranquilo? Tá bom? Se você quiser também colocar um endereço ali fictício, ou se você quiser colocar um pet shopping ali que você pegou na internet, né? Só para poder mostrar, coloca ali um endereço só para saber e assim por diante. Então você vai criar 5 artes, de 5 a 6 artes para você ter esse material aí, seu portfólio, tá bom? E aí o que acontece? Finalizando, pessoal, na reunião você vai apresentar os valores daquilo que você vende. Você vai montar 5 artes. Davi, quanto que eu devo cobrar por cada arte? Tem designer, depende aí também do estabelecimento que você pega. Se é uma loja pequena, você não vai poder cobrar muito, porque a loja ainda está crescendo. Se é uma loja grande, você vai poder cobrar mais, entendeu? Tem designer que vende artes por R$ 20. Tem designer que vende arte por R$ 30. Tem designer que vende arte por 40, 50 e assim por diante. Então, para você que está iniciando, o interessante, né, seria você ficar na casa dos 20. Então, você cria um pacote, 5 artes, né, 24, ganha uma, 2, 4, 6, 8, R$ 80. Olha só. Então, o primeiro pacote são 5 artes, uma vai de bônus, R$ 80. Tá? Você vai vender esse primeiro pacote, é o pacote de 5 artes. Aí você vai montar um pacote com 15 artes. Quanto que você vai cobrar? Né? E esse valor, né, você pode combinar ali com o seu cliente, ele dá metade do valor e depois, quando você for entregar o restante, ele dá o restante da metade. Você pode dividir em 2 vezes, né? Então, lembrando, nunca pegue trabalho para fazer de graça. Sempre peça um sinal no começo, tá bom? Sempre peça um sinal no começo. Nunca pegue um trabalho para fazer de graça, tá, pessoal? Então, é isso que você vai passar na reunião. Você vai falar, você vai mostrar aos concorrentes o que o seu cliente pode fazer para melhorar. Lembrando, você ficar responsável por passar as artes para ele, né? Para ele poder ali postar nas redes sociais dele, para ele poder mostrar as fotos. Quanto que eu tenho que cobrar pelas fotos profissionais? Foto, pessoal, você vai cobrar de R$ 3,50 a R$ 4 por foto, tá? Então você vai vender o pacote de foto profissional, dependendo ali do que você for fazer. Então, vende 4 fotos, ganha uma, né? Você fecha o pacote ali, mas assim, foto é uma coisa muito baratinha, então não, a não ser que você queira dar uma de bônus, mas foto ali, o pacote, ele já é barato em si. E é uma coisa que o cliente ele vai ter e vai poder usar aí sempre que ele quiser, né? Então, se você for vender as fotos ali, vamos colocar aí R$ 3 cada uma, 3, 6, 9, 12, R$ 15. 5 fotos, R$ 15, né? Ah, não, vou vender por R$ 12 e ganhar uma. Tudo bem. Então, R$ 12 e ganha uma foto. Então, você vai fechar o pacote. Esse pacote tem pacote de 5 fotos, 10 fotos, e aí, se você quiser fazer um pacote com mais fotos, aí você faz, tá bom, pessoal? A técnica é a mesma. Você vai abordar pessoas que têm ali o desejo de ter um ensaio fotográfico. Seja para redes sociais,
seja para games, seja para montar algum curso, tá? Então você é um especialista em criar fotos profissionais. Então o que que acontece? Seja ensaio fotográfico para montar e-books, né? Ou books de foto. Então essa é a tática, tá, pessoal? Então espero que você tenha aprendido um pouquinho. Lembrando, uma dica que eu dou: entra no Google e estuda sobre quebra de objeção. Davi, o que que é quebra de objeção? Quebra de objeção é quando o cliente fala que ele não tem dinheiro. O que que eu posso falar para o cliente se ele falar que ele não tem dinheiro? Você pode falar, vou dar um exemplo aqui para você. Você pode falar, ó, tudo bem, o seu problema é a falta de dinheiro. Se não fosse a falta de dinheiro, a gente poderia fechar agora. A gente poderia fechar agora. Então, o que que acontece? O cliente pode falar, não, é porque eu estou sem dinheiro agora, tudo. Então, o que que você pode falar? Não, mas qualquer coisa, a gente pode estar ali fazendo um combinado, né? E aí, a gente pode dividir isso no cartão. Né? Você trabalha com cartão, a gente pode dividir. Então, quebra de objeção é o quê? É você saber o que que você vai falar para o cliente. Que nem o cliente vai falar assim, ah, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso falar com o meu sócio. Aí você pergunta para ele, tá, se não fosse pela sua esposa, pelo seu sócio, o serviço que eu te apresentei, né, você fecharia ele agora? Fecharia. Aí você vai marcar uma outra reunião com ele, vai marcar um dia para poder apresentar para o sócio ou para a esposa dele, entendeu? Ou para o marido. Então, entra no Google, estuda quebras de objeção. Quebras de objeção é o quê? É você aprender o que que você vai falar caso o cliente ele dê desculpas para não comprar o seu serviço, tá bom? Isso é muito importante o vendedor também saber. Tem vários estudos aí no YouTube. Coloca no YouTube, como quebrar objeções. Vai ter vários vídeos estudando sobre quebra de objeções, tá bom? Pessoal, e eu vou deixar aqui no link do vídeo depois, quebras de objeções, um estudo sobre quebra de objeções para você marcar no seu caderno, tá bom? Então eu vou trazer isso para você. Eu vou deixar os links aqui embaixo. O que que falar quando o cliente falar tal coisa? O que que falar quando o cliente falar tal coisa? O que que falar quando o cliente falar tal coisa? Então vai ser um vídeo de quebra de objeções para você aí saber o que falar, beleza? Então lembrando, tá? Vendas de serviço, marca uma reuniãozinha com seu cliente. Vendas de foto, pode falar ali na hora, fechar contratos, tá bom? Com seus clientes para poder vender os pacotes, fechar pacotes para poder vender as fotos, tá bom? Lembrando, você é especialista, você é estrategista na área de criação, seja de fotos ou seja aí de divulgação para empresas, tá? Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer coisa eu estou à disposição. Só deixar aqui um comentário se você ficou com alguma dúvida e aí eu vou te responder.